Olá, esta é mais uma aula de Geografia. Hoje vamos estudar as características da população brasileira. Meu nome é Eliane Gomes Tavares, sou acadêmica do curso de Geografia, Programa Ensinar, disciplina Estágio Curricular Obrigatório. Aspectos demográficos e sociais. Densidade demográfica. Em 2017, a população absoluta ou total do Brasil passava de 207 milhões de habitantes, o que fazia do país o quinto mais populoso do mundo. A densidade demográfica no Brasil é maior nas áreas próximas ao litoral. Nessas áreas se localiza a maioria dos municípios, com mais de 10 mil habitantes. Ou seja, a população no Brasil, ela está localizada principalmente nas áreas litorâneas, devido à grande oportunidade que essas áreas oferecem, como o litoral, ele tem muitas oportunidades de trabalho, por conta da sua localização. Então, por esse motivo, a população brasileira se concentra mais na parte litorânea do Brasil, deixando a área do norte menos populosa e com mais áreas despovoadas. Os aspectos demográficos e sociais. A pirâmide etária do Brasil em 2017 aponta o predomínio de sua população de faixa etária dos adultos de 20 a 59 anos, o que pode apresentar problemas relacionados ao sistema de previdência social ligado às aposentadorias, aos trabalhadores afastados por doenças ou por gravidez. Nesta pirâmide etária, nós podemos observar que a população feminina, ela vive mais. Aqui, em comparação da idade de 9 anos até praticamente 39 anos, o público masculino se sobressai. A partir de 39 anos, o público feminino lidera o ranking de vida, né? As mulheres estão vivendo mais que os homens, devido a vários fatores, né? Que a gente pode relacionar. Uma é a preocupação da mulher com sua saúde, né? A preocupação com a vida, com o trabalho, com a sua aparência, com seu ritmo acelerado, faz com que as mulheres se cuidem mais e os homens se cuidem menos. Os aspectos demográficos e sociais. Análise socioeconômica da população. Em 2016, segundo o IBGE, 6,5% dos habitantes viviam em situação de extrema pobreza. A proporção de indivíduos vivendo em extrema pobreza varia entre os estados e regiões, mas é maior no norte e no nordeste que no restante do país. Um dos fatores que levam a população brasileira mais pobre se concentrar na região nordeste é devido a condições precárias de educação, preparação para o trabalho, educação em primeiro lugar. Ou seja, a população nordestina, ela está menos preparada para o trabalho devido à educação ser precária, as oportunidades de vida ser menores que a dos outros estados.
e isso leva à condição de extrema pobreza devido à falta de condições de trabalho e de profissionalismo. A taxa de analfabetismo e o percentual de pessoas com 15 anos de idade ou mais que não sabem ler nem escrever no ano de 2015 no Brasil, essa taxa era de 8%, de acordo com o IBGE. Este mapa ilustra muito bem esse percentual. Em 2015, a meta era 6,5%. E em 2017, essa meta atingiu 7% da taxa de analfabetismo. Quer dizer que há uma predominância muito grande de analfabetismo nas regiões Nordeste, como Piauí, Maranhão, Ceará, e os percentuais mais baixos de analfabetismo estão justamente na região Sul, onde provavelmente os recursos e a educação têm mais prioridade nesse país. Segundo os documentos curriculares nacionais, especialmente o PNE, Plano Nacional de Educação, ele tem um pacto, foi acordado um pacto, um pacto decenal de educação que visa erradicar a taxa de analfabetismo no país em 10 anos. Ou seja, se iniciou em 2015, em 2025 terá uma avaliação para saber realmente se essa meta foi alcançada. Então, de acordo com os dados, o Nordeste, região Norte e Nordeste, são as regiões mais atingidas, mais afetadas pelo analfabetismo. Aspectos demográficos e sociais. Análise econômica da população. A evolução do IDH do Brasil. O IDH do Brasil evoluiu nas últimas décadas e em 2015 alcançou o valor de 0,774, que é considerado elevado. Heterogeneidade da população. O povo brasileiro é resultado de séculos de miscigenação entre os diversos povos, principalmente indígenas, africanos, europeus, aos poucos incorporados características físicas e culturais uns dos outros. Os povos indígenas são o grupo que já habitavam no Brasil antes da chegada dos europeus. Atualmente, a população indígena no Brasil é de mais de 800 mil pessoas que fazem parte de uma grande diversidade de etnias. Atualmente no Brasil existe 9 etnias tradicionais e mais 13 em fase de reconhecimento de pessoas indígenas. A maioria dessas populações vivem na região norte, com destaque dos índios guajajaras, da reserva Araribóia. Povos africanos. Entre os séculos 16 e 19, cerca de 4 milhões de africanos de diversos grupos étnicos foram escravizados e trazidos para o Brasil para trabalhar. Muitos aspectos do cotidiano do povo brasileiro são legados, incluindo estilos musicais, artísticos, costumes culinários, manifestações culturais, religiosas, além de diversas palavras que usamos no dia a dia, como, por exemplo, dengo, cafuné, caçula, fubá, dentre outras. Muitos aspectos do cotidiano do povo brasileiro são legados desses povos. A chegada dos imigrantes ao Brasil
principalmente em busca de trabalho e melhores condições de vida, ocorreu de maneira particularmente intensa entre os meados do século XIX e século XX, quando muitos europeus, principalmente os portugueses, italianos, espanhóis, alemães e asiáticos, sírios, libaneses, portugueses, dentre outros, chegaram ao Brasil. Ou seja, nosso país é um país heterogêneo, de várias raças, de várias etnias, de vários costumes, justamente com a chegada desses imigrantes ao país em busca de melhores condições de vida. A nossa avaliação. Responda o questionário online sobre as características da população brasileira. Ferramenta Google Forms. Obrigada